Salve, salve, meu amigo vestibulando! Estamos aqui mais uma vez. Bem-vindo ao Preveste UEA. Quem vos fala é o professor Jonas Brasil, do sexo masculino. 49 anos, sou um homem pardo. Tenho cabelos pretos, olhos castanhos. A minha estatura é mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. E a nossa sala de aula é em um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as nossas anotações. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o modernismo em sua segunda fase, tá? Segunda fase do modernismo, super importante para a literatura modernista, para a prova do teu vestibular, certo? Então, o que nós vamos ver hoje são obras voltadas para o sertão, obras voltadas para falar sobre o norte do Brasil. Tá bom? Que na década de 30 ele estava passando por profundas dificuldades, por um período de marginalização do norte do país. Então o sertanejo que vivia nessas regiões cheias de intempéries provocadas pela seca, a miséria, por exemplo, a privação de tudo, a ausência de trabalho. Então, nós estamos vivendo agora, nessa segunda fase, conhecida também como romance de 30, meu querido vestibulando, uma fase dos romances mais chocantes e melancólicos que foram produzidos no Brasil, esses romances regionalistas. Então, o romance de 30, que, na verdade, começa com uma reunião que foi idealizada por alguns intelectuais do norte do Brasil, do Nordeste, por assim dizer, tudo bem? Só que, na época, havia o norte do Brasil e o sul do Brasil. Tranquilo? Então, o norte do Brasil era uma região marginalizada, mais afastada do centro, né, do governo. Daí, essa região passava por profundas privações. Foi necessária uma reunião entre intelectuais como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, para provocar mudança na literatura do norte do Brasil, pautada num regionalismo verdadeiro, um regionalismo chocante da situação de miséria em que estavam mergulhados os jagunços, os sertanejos e os retirantes, como aquele retirante do livro Vidas Secas, o nosso Fabiano, a esposa dele, a Sinhá Vitória, e os dois filhos, o menino mais novo e o menino mais velho. E como esquecer do drama da nossa cachorra, a baleia? Tudo bem? Então, em 1929, esses intelectuais, eles se reuniram para realizar o Congresso Regionalista do Recife. A partir desse momento, a literatura do sertão, a literatura do norte, nunca mais será a mesma. E aí nós vamos ter, a partir desse congresso, a primeira obra dentro desse caráter de denúncia engajada, que é A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que já vai tratar do drama do retirante que sai lá do sertão para tentar uma vida melhor na zona da mata, na zona dos engenhos. Tudo bem, vestibulando? Então vamos avançando nessa nossa saga pelo sertão brasileiro. Em 1930, vai nascer o livro que, cronologicamente, marca o início mesmo desses romances de 30, que é o 15, da Raquel de Queiroz, uma cearense,
vai narrar a saga da família do retirante Chico Bento, tá? Enfrentando a seca extremamente violenta, tá bom? Lá no estado do Ceará. A família de retirantes do Chico Bento, da Cordulina e dos seus 5 filhos tem que se retirar lá do interior do Ceará e se deslocar numa saga marcada por muita fome, por muita miséria e por muita morte, até chegar à Fortaleza. Meu amigo vestibulando, não esqueça que essas obras, elas todas vão girar em torno ou dessa família de retirantes, dos nordestinos, dos sertanejos, né, que vão trucidados, por assim dizer, empurrados contra o seu próprio habitat, o seu ambiente, para sair daquele lugar e se deslocar numa saga, tá, como se fossem verdadeiros nômades do sertão. Aí, nós vamos ter aqui, característica que eu acabei de te falar, as agruras do sertão e a seca impiedosa que oprimem e vão expulsar o retirante do seu lugar onde ele vive, do seu habitat com a família. Como eu falei ainda agora, meu querido vestibulando, são romances extremamente tristes, são romances extremamente melancólicos, são romances verossímeis, são romances que podem ser chamados de romances cruéis da realidade do sertão, do sertanejo, do jagunço, do nordestino. Tudo bem? Crítica social, acidez nas palavras. Avançando um pouco mais, esses livros vão tratar de temas extremamente complexos, como de denúncia, são romances engajados, tá? Então, nós vamos ter a violência no sertão por parte dos grandes coronéis, dos grandes proprietários de terra. Nós vamos ter temas nos livros como um todo, nesses romances de 30, como são chamados, o fanatismo religioso, as crenças no sobrenatural, aparecendo até o lobisomem. É uma crendice, é aquela coisa lá do misticismo no sertão. Tá? Avançando um pouco mais, o que nós vamos ter, como eu antecipei nesses romances, o Vidas Secas, o Fogo Morto, o Menino de Engenho, o da Raquel de Queiroz, o 15, é a saga dos retirantes nordestinos, que são oprimidos por 3 forças, tá? 3 forças que vão oprimir esse sertanejo. Uma, os coronéis, onde eles vão viver, vão se humilhar, vão viver uma posição aviltante para sobreviver. E aí vão ser aviltados na propriedade, oprimidos nas propriedades dos coronéis. Vão ser oprimidos pelo Estado. O Estado é opressor, o Estado não oferece qualquer condições de melhora de vida para esses pobres sertanejos e eles são também oprimidos por eles mesmos, porque eles mesmos se autodepreciam, eles se reconhecem. Por exemplo, no livro Vidas Secas, o protagonista Fabiano se enxerga como um bicho e não como um homem, tá bom? É o abandono e a marginalização do norte do país pelos governantes. Nós vamos ter o tema da fome, a miséria, tudo consequência da seca causticante, da miséria, da opressão, do aviltamento, do descaso dos governantes, tá bom? Bem, o ciclo da seca vai ser tratado em Graciliano Ramos, como eu já falei, e a família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais novo e o menino mais velho. O ciclo da cana-de-açúcar será abordado nos livros, né, em tom memorialista do José Lins do Rio. E o ciclo do cacau na obra do Jorge Amado.
Então, meu amigo vestibulando, vamos responder duas questõezinhas. A primeira questão, e andavam para o sul metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Chegariam, olha o verbo aqui, no futuro do pretérito, uma possibilidade. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela e o sertão continuaria a mandar gente para lá. No É Certo Acima, ao final do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que Fabiano uma vez mais migra com a família, aí eu tenho, letra A, o discurso indireto livre, mistura diferente fala da personagem. Errado, mistura a fala do narrador com a fala do Fabiano. Na letra B, a narração em primeira pessoa torna subjetiva a análise da situação narrada. Meu príncipe, meu vestibulando, não é narrado em primeira pessoa ou Vidas Secas, é em terceira. As formas verbais utilizadas nada asseguram quanto às expectativas dos retirantes. Letra C. Está aqui a letra C. Tudo é dúvida, tudo é angústia, tudo é incerteza, amigo vestibulando, tá bom? Narrativa em terceira pessoa, letra D, mostra-se afastada da intimidade. Não. Terceira pessoa tem o poder de mostrar a intimidade das personagens. E na E, o narrador mostra-se seguro. Nunca o narrador, todo o tempo, mostra uma insegurança. O destino dessa família, meu amigo vestibulando, é incerto. Caminhando um pouco mais, portanto, a nossa letra certa é a C, a correta. Vamos para a nossa segunda questão da Unesp. Sem dúvida, o capital não tem pátria. E é esta uma das suas vantagens universais que o fazem tão ativo e radiante. Mas o trabalho que ele explora tem mãe, tem pai, tem mulher e filhos, tem língua e tem costumes, tem música e religião, tem uma fisionomia humana que dura enquanto pode e como pode, já que a sua situação de raiz é sempre a de falta e de dependência, é a condição do sertanejo, meu querido. Narrar a necessidade é perfazer a forma do ciclo entre a consciência narradora que sustenta e a matéria narrável sertaneja. Opera um pensamento desencantamento que figura o cotidiano do pobre em um ritmo pendular da chuva à seca, da folga à carência, do bem-estar à depressão, voltando sempre do último estado ao primeiro. É a narração que se quer objetiva, da modéstia dos meios de vida, registrada na modéstia da vida simbólica. É lógico, meu amigo, comentário aplica-se com precisão. Letra A, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gostou, meu amigo vestibulando? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Agora, meu querido vestibulando, eu trago a participação de um aluno super inteligente. Meu querido Léo vai participar conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, Léo. Qual é a dúvida, amigo? Professor, o que significa o título Vidas Secas da obra de Graciliano Ramos? Vidas secas, meu querido Léo, quer dizer ausência de tudo, ausência de vida, ausência de dignidade. É uma metáfora ao espaço, ao habitat onde esses retirantes vivem. Na verdade, não vivem, eles sobrevivem. Vidas secas, vidas sem nada, vida seca do sertão, da miséria, da fome. Meu amigo vestibulando, na nossa aula de hoje, nós vimos a segunda fase do modernismo, a prosa, o romance de 30, assuntos super importantes para o teu vestibular da UEA. Ok? Gostou? Baixa o aplicativo do Preveste UEA e acompanha o Preveste em todas as redes sociais.
Tchau, tchau!